Pessoal, boa noite, bem-vindos a todos e a todos. É mais uma alegria nos reencontrarmos para continuarmos o nosso estudo acerca do direito tributário e entrarmos agora numa unidade talvez um pouco mais técnica, tá? Já faço essa advertência. Entretanto, entretanto, eu quero voltar à última mensagem que eu enviei para vocês pelo Canvas, a respeito da necessidade de alteração da data originária da nossa primeira avaliação. E eu quero aproveitar e apresentar algumas orientações para essa avaliação, para que a gente possa fazê-la fluir com mais agilidade e tranquilidade, né? Talvez muitos de vocês ainda nunca tiveram a experiência de fazer uma prova dentro desse sistema remoto, né? Então, vamos lá. Pessoal, originalmente, a nossa avaliação, ela estava em uma data, mas eu precisei reordenar essa data em razão de determinados compromissos aqui e para melhor dinamizar e aproveitar do nosso curso, né? Então, vocês vão ver que a nossa primeira prova, ela acabou tendo que ser alterada na semana anterior, né? Até porque, senão, talvez a gente não pudesse ter, com um pouco mais de clareza, as explicações sobre a dinâmica avaliativa da instituição. Então, em razão disso, eu alterei, eu alterei a nossa prova para o dia 9 de abril. Ah, eu queria verificar com você se existe algum obstáculo para essa alteração, se alguém se sente prejudicado em, ao invés de fazermos a prova na semana que vem, fazermos a prova no dia 9 de abril, né, a quarta-feira subsequente. Bom, e aí? Tudo ok? Tá, se tá ok, manda aqui no chat, ok. Ótimo, obrigado. Obrigado. Então, tá, nossa prova muda de quarta que vem para quarta, dia 9. Acho que até simbolicamente fazer prova dia 1º de abril pode parecer um tanto quanto bizarro, a piada pronta, mas enfim. Essa prova, tá, por conta da sistemática do Canvas, ela vai ser realizada a partir das 19 horas e vocês têm o horário do nosso encontro inteiro, né? Então, até às 20h40. Né? Então, é uma prova de múltipla escolha, tá? Então, atenção, ela é individual, e vocês vão, basicamente, no dia 9 de abril, entrar no Canvas e vão clicar no link da prova e vão fazer a prova. Né? Terminou, ok. Né? Tem gente que pode gastar menos tempo, tem gente que pode gastar mais tempo. O ideal é que vocês tenham aqui, então, o tempo integral da aula para a realização da atividade avaliativa. Né? Nesse dia, 9 de abril, nós não teremos conteúdo, né? Eu não vou estar dando aula enquanto vocês fazem prova. Não tem o menor sentido. Né? É exatamente para que vocês sentem, concentrem e façam uma boa prova. Certo? Dúvidas, tá? Quem não tem dúvida, só dá aqui o ok para a gente poder seguir.
O que vai cair nessa prova? Todo o conteúdo da aula inclusive hoje e do dia 1º de abril. Né? Então, todas as nossas aulas expositivas vão ser objeto da avaliação. Essa avaliação ela vai ter aqui 20 questões de múltipla escolha, tá? 20 questões de múltipla escolha para cobrir aqui essas aulas introdutórias sobre direito tributário, bem como o conteúdo do chamado direito constitucional tributário, direito tributário constitucional, como o professor Roque Carrasa prefere assim chamar. Perfeito? Bom, a partir disso, a gente inclusive vai estar finalizando essa unidade da teoria constitucional do tributo. E aí, quando a gente voltar depois da prova, a gente já está voltando para falar do direito tributário no Código Tributário Nacional. Né? Então, vão ser aqui um outro olhar, né? E aí a gente vai trabalhar eminentemente com o Código Tributário Nacional, CTN, para poder desenvolver. Bom, algum problema, alguma dúvida com relação à nossa prova? Está tudo entendido? Uma vez mais, lembro a vocês que as nossas aulas se encontram disponibilizadas no meu canal do YouTube, né? Então, quem eventualmente quer voltar aqui para assistir algum conteúdo que já foi objeto de conversa nossa, vai estar aqui no canal do YouTube. Inclusive, né, na semana passada, eu acabei gravando uma live com o meu sócio, Gustavo Matoso, sobre a reforma tributária. Né? Vai ser um ciclo, na verdade, de lives que nós vamos estar desenvolvendo e trabalhando o conteúdo do, do direito tributário a partir da ótica da reforma, para a gente poder lidar também e receber também, né, essa alteração. Quero chamar a atenção mais uma vez para quem está sentando para estudar, para ter cuidado, para não pegar materiais desatualizados, né, por força da reforma tributária, a gente precisa estar bem amparado, e aí por isso mesmo é importante que vocês façam uso, como vamos fazer, de uma leitura da própria Constituição de 88, né? E essa Constituição, se vocês acessarem pelo site do Planalto, vocês já pegam o texto já atualizado, e isso já é um lucro. Né? A reforma tributária, por força da emenda constitucional 132, ela já se encontra integrada no texto constitucional. Basta dar uma olhadinha, né, a partir do, do artigo 145 e seguintes da Constituição. Né? Então, o tempo todo, a gente vai estar aqui lidando e se deparando com esse conteúdo. Né? Então, as alterações elas já ficam aqui como uma questão importante. Recentemente, eu até fiz uma sugestão
junto do meu perfil do Instagram acerca de alguns livros que já estão saindo sobre a reforma tributária e que são interessantes e que já agrega muita coisa de atualização e, portanto, a gente precisa não parar, né, no tempo. Bom, hoje, nosso tema, né, é o direito tributário constitucional, ou direito constitucional tributário. E esse tema, ele ganha uma preocupação diferente e mais intensificada a partir da Constituição de 1988. Né? A nossa Constituição, ela, de certa maneira, abre para nós aqui um, uma melhor regulamentação do direito tributário quando comparado com os textos constitucionais do passado, muito embora, né, ela se preocupe aqui com um estudo, vamos dizer, da boa compreensão do sistema tributário brasileiro, do sistema tributário nacional. Primeira grande preocupação que nós devemos ter é de entender que o sistema tributário ele é organizado a partir de um escalonamento de um conjunto de leis e, portanto, de normas, né, tendo como a Constituição de 1988 a mais importante norma ou mais importante conjunto normativo do ordenamento jurídico brasileiro, não apenas para o direito tributário, para o direito civil, para o direito penal, para o direito empresarial, para o direito ambiental, seja lá o que for. Né? A Constituição ela é aqui o elemento matriz. É a partir da Constituição que o ordenamento jurídico se desenvolve. Né? Exatamente todas as normas que vêm abaixo da estrutura constitucional obrigatoriamente devem respeitar a Constituição sob pena de invalidade. Né? Ou seja, se eventualmente uma lei ordinária, uma resolução, uma instrução normativa da Receita Federal, ela não tem o cuidado de observar as definições constitucionais, esse conteúdo normativo em específico, ele é nulo e, portanto, ele não vai produzir efeitos. Todo momento, a Constituição representará para nós aqui a base da interpretação do ordenamento jurídico e a gente vai ler o Código Tributário Nacional, muito embora mais antigo que a própria Constituição de 88, à luz da Constituição de 88. Né? A Constituição de 88, então, ela, de certa maneira, ela fornece para nós as bases da interpretação de todo o ordenamento jurídico e, por isso, ela é fundamental. Não tem como conhecer o direito tributário sem necessariamente não conhecer o sistema constitucional. E, portanto, é esse parâmetro, o parâmetro mais importante. Né? Tudo vem da Constituição e tudo volta à Constituição. De certo modo, a gente pode dizer que a Constituição representa aqui o alfa para tudo. Né? E, portanto, é o meu parâmetro base. E eu não posso perder esse parâmetro por óbvio de vista. Eu quero chamar. Não queimou? Pessoal, é sempre de bom tom, né, manter o microfone desligado caso vocês não estejam se pronunciando durante a aula para não atrapalhar. Mas vamos lá. Vamos lá. O que acontece aqui? Quando a gente pensa na lógica do sistema constitucional brasileiro, é a partir dele que eu vou ter, então, as leis complementares. Lembrando que as leis complementares se chamam complementares porque elas complementam a Constituição e
É um raciocínio equivocado achar que a norma constitucional, ela, embora em razão de sua grande importância, ela vai conseguir resolver tudo, porque isso não tem o menor sentido, né? A norma constitucional, ela é um parâmetro importante, mas ela sempre vai deixar um espaço de regulamentação, de densificação, que vai ser cumprido pelas outras estruturas normativas, a começar da lei complementar, e depois a gente vai ter aí a lei ordinária, a medida provisória, resoluções, instruções normativas, decretos editados pelos respectivos chefes do executivo federal, estadual e municipal para regulamentar e melhor densificar uma situação. Logo, o nosso foco hoje e na semana que vem é entender como a norma constitucional, então, ela traz elementos para a boa compreensão do sistema tributário. Nós vamos observar que o texto constitucional, ele então, ele vai trazer muita informação, ele vai dividir a competência tributária, e esse é o primeiro momento, né? Ou seja, a partir do artigo 145, o texto constitucional já abraça o conceito que já conhecemos como pentavalente ou o pentapartite de tributo, né? Então, ele vai fazer essa apresentação, ele vai definir as questões relativas a que ente tributário pode tributar, com como e de que forma. Nós vamos observar, principalmente, uma preocupação muito grande, né, da regulamentação e da densificação desses elementos a partir da preocupação do artigo 146, ao vincular a matéria tributária base à figura da lei complementar, e isso é importante, porque quando a gente pensa na lógica da reforma tributária mesmo, iniciada em 2023 pela emenda constitucional 132, ela precisou da lei complementar 214 de agora, de 2025, né, para poder então densificar melhor aquilo que foi objeto de, de estruturação da sistemática, né? Acho que quem ainda não teve a oportunidade de, inclusive, passar o olho na lei complementar 214, eu vou também deixar aqui no chat para nós, né? Para que depois vocês, tanto com a Constituição quanto com a lei complementar 114, consigam acompanhar o conteúdo dos nossos encontros, né? Mas, bom, a lei complementar 214, ela basicamente não vai ser nosso guia no momento de hoje, né? A nossa preocupação essencial é estudar a sistemática constitucional, portanto, a partir do artigo 145 da Constituição, e lembrando que o 146, por sua vez, ele faz essa remissão a necessidade da lei complementar para tapar os gaps, os buracos deixados pela Constituição de 88, melhor regulando tanto a competência de cada ente federativo, com o objetivo de impedir a chamada guerra fiscal, e talvez essa seja uma das principais vantagens da reforma tributária, que é, de certo modo, desfederatizar, desregionalizar a legislação tributária para a constituição de uma legislação nacional mais forte, o que vai fazer com que
se apague particularidades estaduais e municipais, que, de certo modo, aumentam a complexidade da lógica de funcionamento de um determinado tributo, né? Ou seja, quando você para pensar em um tributo como o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, o ISSQN, você vai, de repente, descobrir que nós temos exatamente o mesmo número de leis sobre ISSQN, diversas, que nós temos como municípios. Cada município do Brasil precisa ter uma lei de SSQN própria. E isso faz com que, de certa maneira, isso se transforme num desafio, né? Porque nunca, e quem falar outra coisa, ele vai estar mentindo hoje, ninguém conhece todas as leis de IPTU, de SSQN, de TBI, de todos os municípios desse país. Você conhece aquela legislação que você está acostumado a manusear. Mas, a todo momento, é sempre possível, né, se deparar aqui com um caso novo, envolvendo um município novo e, consequentemente, uma legislação nova. A mesma lógica, quando a gente pensa, por exemplo, IPVA, ICMS, eu vou ter uma variedade de legislações de ICMS, tanto a lei ordinária estadual quanto os decretos estaduais sobre ICMS, quanto estados membros nós temos nesse país. E, portanto, nós temos muito. Né? Nós temos muito. Eu tenho uma atuação na condição de advogado, de certa maneira, no país inteiro, mas eu vou ser muito sincero, eu nunca abri a legislação de ICMS, sei lá, do estado de Sergipe. Eu nunca tive um caso em Sergipe. Eu já tive casos no Maranhão, eu já tive casos em Alagoas, eu já tive casos no Pará, eu já tive casos no Amazonas, Mato Grosso, Tocantins, Distrito Federal, Bahia. Mas, por exemplo, nunca tive em Sergipe, nunca tive no Ceará, né? Então, não abri a legislação cearense de ICMS, tampouco o decreto do governador do estado do Ceará sobre ICMS. É uma questão muito simples. Contudo, na lógica da reforma tributária, o que nós vamos assistir é uma centralização dentro de uma estrutura nacional mais forte, visando exatamente apagar esses particularismos. E a partir do momento em que essa decisão política ela foi tomada pelo Congresso Nacional e que conduziu, no primeiro momento, a Emenda Constitucional 132 e depois a Lei Complementar 214, essa opção política ganha aqui mais corpo, né, mais densidade normativo-jurídica para funcionar. Claro, ela não vai resolver todos os problemas. A Lei Complementar 214 ela não tem todas as respostas. Inclusive, muita coisa que a Lei Complementar 214 vai apresentar ainda vai precisar de uma regulamentação, por exemplo, né, no órgão gestor do IBS, que ainda vai ser criado, que ainda vai ser composto e que, consequentemente, vai definir parâmetros nacionais. O importante é a partir do momento em que nós tivermos um IBS e nós estivermos diante de uma situação de uma venda de mercadoria, não vai fazer mais diferença. Se essa venda de mercadoria aconteceu no Ceará, em Minas Gerais, no Espírito Santo, em Santa Catarina ou qualquer outro estado da federação, da mesma forma, se eu tenho uma prestação de serviço, seja de contabilidade, de advocacia, médico, odontológico, já não passa a ser mais um problema se essa legislação, esse fato gerador, né, ele aconteceu em Belo Horizonte, em Contagem, Cuiabá, enfim, né, Belém do Pará, ou por aí vai. Né? E isso é extremamente importante. Né? Isso é extremamente importante. Ou seja, eu passo a ter aqui um nível de padronização que vai permitir que profissionais, seja da contabilidade, seja do direito, ganhem maior agilidade para fornecer respostas para os seus clientes de maneira mais assertiva, porque eles não vão precisar ficar procurando a legislação municipal do município A, B, C. Né? E a gente vai ter uma estrutura geral
muito mais fácil, muito mais econômica do ponto de vista de normativas. E isso vai ser extremamente importante, vamos dizer, o desenvolvimento das dinâmicas tributárias, né? Então, futuro, ele pode nos entregar perspectivas muito importantes, né? Muito importantes. É interessante que, então, a gente tome uma preocupação maior, nesse exato momento, com essa apresentação do texto constitucional e levando em consideração o fato de que esse texto constitucional, né, que está aqui apresentado para vocês com o link, ele é o texto atualizado, pós-emenda 132, pelo menos no que diz respeito ao direito tributário, mas outras emendas constitucionais já vieram aqui, né? É até interessante a gente pensar que, em termos históricos, a Constituição de 88 ela já está chegando em quase 150 emendas ao longo da sua existência. A gente vai, então, começar a decifrar melhor esse universo tributário constitucional. Então, a primeira coisa que a gente precisa levar em consideração é que o artigo 145 ele nos entrega aqui, né, num primeiro momento, e aí cuidado para não ser precipitado, né, a ideia de que nós temos três tributos regulados pela Constituição: os impostos, nós já falamos sobre isso em aulas anteriores, as taxas, as contribuições de melhoria. Mas isso não significa dizer que a Constituição de 88 adotou a teoria tripartite que está no Código Tributário Nacional, né? Na verdade, quando a gente desce para os artigos da sequência, nós vamos encontrar aqui melhor definições, né, como, por exemplo, os empréstimos compulsórios no artigo 148, lembrando que eles são modalidades de tributo, então eles precisam ser lidos a reboque do 145, e, do mesmo modo, né, nós vamos ter aqui o artigo 149, falando das contribuições especiais. E dentro disso, né, eu fecho esses cinco tipos de tributos, partindo do pressuposto que, inclusive, a partir de agora, o vocabulário de vocês precisa ser técnico, precisa ser preciso, né? Então, ninguém vai mais falar e confundir imposto e tributo. E, pelo amor de Deus, ninguém vai falar taxa para aquilo que não é taxa. Né? Aquela história, o governo vai taxar os produtos da China. Não, para. Não. Né? Ele vai instituir impostos e, consequentemente, algumas situações de contribuição especiais, como no caso a própria contribuição da CBS, substituindo no futuro próximo, ano que vem, PIS e COFINS. Bom, então, diante desse cenário, né, o texto constitucional, a partir do artigo 45, nos entrega aqui o nosso sistema. E, de uma maneira bastante interessante, podemos dizer que, a partir do artigo 145, há um título que não pode ser ignorado, que é o título dos princípios tributários. Os princípios são uma modalidade normativa que representa para nós mecanismos de proteção, tá? Então, cuidado. Quando eu vou estudar os princípios, eu preciso pensar que, se de um lado os princípios estão no princípio e, portanto, eles são a porta de entrada para um determinado conteúdo jurídico, a gente começa o estudo jurídico principiologicamente, mas os princípios também me fornecem aqui proteções. Os princípios existem para que eu, enquanto contribuinte,
não seja surpreendido por uma ação do fisco que institui da noite para o dia um tributo ou que aumenta o valor desse tributo sem me avisar previamente, sem me garantir condições mínimas de organização do meu negócio, da minha vida e, portanto, até mesmo a realização de uma reserva econômica, né? Então, quando a gente imagina essa estrutura de princípios, nós vamos compreender que eles representam, então, mecanismos de garantia, portanto, mecanismos de proteção do contribuinte contra uma ação predatória, contra uma ação gulosa por parte do fisco, seja ele o fisco federal, estadual ou municipal. Né? O que eu preciso levar em consideração, antes de tudo, é que, muito embora o texto constitucional me traga princípios, podemos encontrar princípios, inclusive em normas de direito internacional tributário. Ou seja, a Constituição não esgota a possibilidade de definição e regulamentação a partir dos princípios, a partir das garantias protetivas do contribuinte, no seu catálogo escrito. Muitas vezes, tratados internacionais podem versar sobre direito tributário e esses tratados internacionais constituir também princípios e, portanto, garantias protetivas. Né? Então, isso quer dizer que eu não preciso e eu não posso olhar para o texto constitucional e achar que a proteção do contribuinte acabou ali. Não. Né? Então, eu posso ter alguma coisa além, dependendo de um tratado internacional, por exemplo. Outra questão importante é que eu preciso compreender que esses princípios tributários, eles têm um peso normativo na Constituição de 88 tão grande, mas tão grande, que a própria Constituição, no parágrafo 4º do artigo 60, cria a impossibilidade de que emendas constitucionais, portanto, alterações posteriores do próprio texto da Constituição de 88, através da intervenção do Congresso Nacional, prejudique o contribuinte, suprimindo garantias que já estavam previstas anteriormente. Ou seja, o sistema constitucional ele tem uma preocupação muito grande com a ideia de que a proteção do contribuinte ela sempre tem que ser expandida e, portanto, ela nunca pode sofrer um movimento inverso de retração. O texto constitucional, para garantia da sua própria eficácia protetiva do contribuinte, ele vai marcar para nós a ideia de que cada vez que nós criamos um mecanismo de proteção, esse mecanismo de proteção ele não pode ser retirado, subtraído do texto constitucional em um segundo momento. Né? Então, ao longo do tempo, a gente pode dizer que os contribuintes, à luz da Constituição de 88, ganharam direitos, ganharam mecanismos de proteção. E, a partir desse momento, hoje, em 2025, o contribuinte brasileiro ele se encontra melhor protegido do que ele se encontrava em outubro de 88, quando o texto originário da Constituição foi promulgado e publicado. Tá? Então, isso é um elemento importante. Né? Isso é um elemento importante. E isso é um elemento tão importante que o parágrafo 3º do artigo 145 ele já traz aqui, inclusive, um aumento de princípios visando a proteção do cidadão. E esses princípios não estavam aqui antes de 2023, né? Que são os princípios da simplicidade, que vai determinar que
Ao longo do processo de reforma tributária, nós temos que desburocratizar. Nós temos que tentar tornar o direito tributário mais simples, mais fácil, mais operacional, mais lógico do que ele é hoje, porque, de certa maneira, o que ele é hoje é um carnaval, né? É uma confusão, é um mecanismo hipercomplexo que faz com que poucas pessoas sintam-se de maneira confortável, habilitadas para operar esse sistema ao longo da sua integralidade, né? Porque na prática o que a gente vai observar é que o direito tributário ele acaba demandando um nível de especialização e, portanto, de verticalização do conhecimento tão grande que alguns tributaristas, juristas ou contadores, eles acabam se especializando. Alguns vão dizer, eu só trabalho com tributo federal. E, azar de tributo estadual e de tributo municipal. Eu só trabalho com tributo federal. Outros, por outro lado, dirão, não, eu gosto e eu quero me especializar nos tributos estaduais. E, por outro lado, eu não sei nada dos tributos federais, eu não sei nada dos tributos municipais. Né? E esse corte, da forma como ele é desenvolvido hoje e que tende a um futuro melhor, é, portanto, uma diretriz muito importante e que, de certa maneira, marca a tônica da reforma tributária como uma reforma que vai desburocratizar e que vai simplificar a operacionalização dos tributos no Brasil. Qual é o problema? Qual é o problema? Nós vamos viver, como a gente já conversou em aulas anteriores, um momento de transição. Né? Nós vamos viver um momento de transição. Se algum de vocês possivelmente já teve a experiência, né, de morar em uma casa, no momento em que essa casa está passando por uma reforma, sabe que isso é conturbado, sabe que isso é tumultuado, sabe? Ou seja, quando você está numa casa, está morando lá, e de repente você precisa fazer uma reforma nessa casa, a sua vida vira um inferno. Né? Porque você não vai ter a mesma liberdade, você não vai ter o mesmo espaço, você vai ter poeira, você vai ter sujeira, você vai ter, enfim, entulho no meio do caminho. E esse é o momento que nós estamos vivendo hoje. Guardem essa minha fala. Esse é o momento que nós estamos vivendo hoje. Né? Qual é o grande problema? A alteração trazida pela reforma tributária ela é tão grande e ela é tão impactante, muito embora ela só trabalhe sobre a tributação de consumo, né? Nós ainda teremos uma reforma tributária parte 2, que ainda vai atingir a tributação sobre renda e propriedade de uma maneira mais adequada. Tudo bem. A reforma, ela fala sobre PVA, ela fala sobre TBI, mas esse não é o elemento de preocupação. O imposto de renda ainda vai ser objeto de outras emendas constitucionais e, consequentemente, de outras leis complementares no futuro. Né? Quando? Não sabemos. Simplesmente. Né? Não existe nenhum projeto de alteração do imposto de renda hoje dentro do Congresso Nacional. Né? Até porque a gente tem que ir com um passo de cada vez para não cair. Né? Então, primeiro, a gente optou politicamente por fazer essa reforma no que diz respeito ao elemento consumo. Então, o nosso foco principal é alterar o ICMS, é alterar o IPI, é alterar o ISSQN, é alterar a PIS, é alterar a COFINS. E aí a gente vai ter, no futuro, só em 2033, realmente a casa arrumada. Sabe? Aí a reforma da casa vai sofrer alteração e estabilização. Portanto, nesse momento que nós estamos no tiroteio, realmente o princípio da simplicidade ele está um tanto quanto mitigado, por óbvio, né? Porque o sistema é complexo e ele está mais complexo ainda porque nós temos um antes e depois coexistindo, sabe assim?
é um negócio meio Marvel, né? Nós estamos na fase das incursões aí, do Secret Wars. E aí, exatamente no meio disso tudo. Essa colisão entre dois mundos, o mundo do passado com o ISSQN, o PIS, COFINS e CMS, vai ter que dar lugar para, a partir, finalmente, em 2033, do sistema completo dessa reforma. Né? E aí, portanto, é normal que, nesse momento, as pessoas fiquem absolutamente perdidas e dependam, acima de tudo, de bons contadores e bons advogados tributaristas. Né? O que eu garanto para vocês é uma coisa: não vai faltar oportunidade de trabalho para aquele que realmente quiser sentar e estudar com muito cuidado e com muito afinco a reforma tributária. Né? E, portanto, o que esse princípio da simplicidade ele acaba nos colocando neste momento é a expectativa de que no futuro a coisa ganhe um contorno mais tranquilo. Nesse momento, nós estamos no caos. Nós estamos morando numa casa onde estamos, consequentemente, construindo um novo andar em cima. Né? Nós estamos derrubando parede. E aí realmente a coisa vai ficar meio confusa. Até porque todo aquele arcabouço normativo da reforma tributária, ele ainda não foi criado. Ele ainda não foi criado. Né? Então, a gente não sabe qual é o fim do túnel. Porque, por exemplo, nós não temos norma sobre o imposto seletivo de maneira suficiente. Nós temos uma coisa ou outra, mas nós não temos um nível de regulamentação suficiente para falar do imposto seletivo. Né? Então, inclusive, né, eu acho muito legal determinadas pessoas que às vezes gravam vídeos em rede social e que fazem algumas declarações simplesmente contundentes sobre algo que ainda não acabou, sobre algo que ainda não foi objeto de uma regulamentação completa, que eu fico tentando imaginar se esse sujeito tem uma espécie de bola de cristal, sei lá, se ele joga búzios, tarô, né? Como é que ele viu o futuro? Porque o futuro ainda está em construção. Né? E aí também eu chamo a atenção por conta desses picaretas de plantão, que exatamente estão vendendo o que não se tem, né? Terreno na lua, vamos dizer assim, né? E dizendo que vai ou não vai ter tributação na lua. Pera, calma, né? Calma. Então a gente precisa ter aqui cuidado, paciência e atenção. Né? O Ender está dizendo aqui, né, se no caminho até 2023 as ideias mudarem de contexto, e eles queiram fazer a reforma da reforma, né, pode ser que ela seja constitucional, Wender, pode ser. Acho que sua pergunta ela é muito pertinente. Pode ser que ela seja constitucional, mas pode ser também que ela não seja, tá? Tudo depende, primeiro, da diretriz de que toda reforma e a reforma da reforma e a reforma da reforma da reforma tem que necessariamente ter a preocupação na ampliação da proteção do contribuinte. Né? E esse é o ponto. O contribuinte ele não pode ser pego de surpresa, ele não pode ser pego no tiroteio, ele precisa ter condições, inclusive econômicas, de se preparar para esse novo cenário que está em construção. Uma coisa muito importante, quando a gente pensa em direito, meus caríssimos e minhas caríssimas, é exatamente o fato de que, a todo momento, a regra do jogo pode mudar. Né? Então, por mais que, às vezes, o sistema constitucional ele crie entraves, ele crie exigências muito rígidas de alteração da Constituição, de alteração das legislações, isso pode mudar. Isso pode mudar em termos, vamos dizer, de direção, de projeto, de norte, de vento, ao longo dos próximos anos. Né? E acho que, Wender e demais, falando muito sinceramente, né,
vai ter mudança, inclusive no projeto original da Lei Complementar 214, por exemplo, porque muita coisa foi feita com pouca discussão. Foi feita a toque de caixa, né? Há 3 ou 4 semanas, carnaval, né? Eu gravei uma live com meu sócio, o professor Caio Martini, que também é tributarista, onde exatamente a gente estava dizendo isso, né? Muita coisa ainda vai mudar, porque muita coisa foi feita com pressa, e pressa é necessariamente a inimiga da perfeição, né? Não houve um debate, não houve uma definição adequada, então um monte de problema ainda não foi percebido e será percebido no futuro, e vai exigir aqui uma alteração, e vai exigir uma alteração, né? O nosso sistema, ele não pode ser tão burro a ponto de não perceber que essas incorreções precisarão ser objeto de reparo no futuro, né? Então, assim, de tédio, nenhum tributarista morre nesse país. A grande questão é saber a quantas anda o seu cardio. Mas de tédio, eu te garanto, Wender, que isso não vai acontecer, né? Então, a gente precisa pensar que, inclusive, essa busca por simplicidade passa a ser agora necessariamente um mecanismo de proteção e uma conquista histórica para nós, né? Então, mesmo que a reforma da reforma ela venha a existir, ela agora vai ter que ser mais simples do que ela era antigamente, né? Essa exigência normativa ela é muito interessante e ela é desafiante, né? Ela é desafiante. Do mesmo modo, há uma preocupação muito grande com a ideia de transparência, de compliance tributário. Isso se transforma agora também num princípio, né? Isso é aqui uma norma a partir da qual eu tenho que me preocupar. Eu preciso me preocupar, portanto, que essa sistemática do direito tributário ela não seja aqui um jogo oculto, como muitas vezes é. Diversas vezes você vai procurar uma resposta para um determinado problema prático tributário e você vai ter que debruçar em diversos conjuntos normativos e livros e julgados, seja de tribunais, seja do CARF, seja de um conselho de contribuinte. E às vezes você vira e diz o seguinte, gente, mas como é que eu não consigo achar essa resposta? Né? Por que isso é tão oculto? Por que isso é tão travado? Né? Isso está dentro da lógica de combate. Isso está dentro da lógica de eliminação. E, portanto, essa transparência tributária ela passa a ser também aqui um valor buscado por nós. Também uma distribuição mais justa dos encargos tributários, a que nós vamos chamar de justiça tributária, né? Uma preocupação aqui para que aquele que tem menor capacidade econômica não seja esmagado, sufocado pelo peso dos encargos tributários, como, por exemplo, é hoje, né? E isso é muito sério. Imagina, por exemplo, nós estamos aqui falando de energia elétrica, ó. Você vai pagar 27,5% na sua conta de luz, sabe? Isso faz com que, necessariamente, essa conta de luz, tá, só falando de ICMS, ela, ela fica 27,5%, ela fica 25% mais cara. Isso é um quarto da sua conta de luz, passa a ser tributo, sabe? E isso é muito pesado. Isso é muito pesado. Afinal de contas, eu preciso olhar para a nossa realidade econômica, né? E perceber que a nossa população não está nadando em dinheiro. Do mesmo modo, há uma preocupação que os agentes tributários agora passem a agir de maneira cooperada. E essa cooperação ela é particularmente importante, porque isso também tem um outro lado, que é um aumento de fiscalização. Né? Eu vou ter troca de informações entre os estados, municípios e a União. E, portanto, nós vamos viver num estado
de Big Brother tributário permanente. Vai ter uma maior fiscalização e, consequente, maior punição para quem não jogue o jogo dentro das quatro linhas, né? Isso é muito sério, porque nós, brasileiros, nós somos um tanto quanto acostumados com a ideia de que o tributo ele pode ser ignorado, né? A gente pode usar de jeitinho, a gente pode usar de gambiarra para tentar pagar menos tributo. Atenção, eu não estou dizendo que não existe o planejamento tributário, e nós vamos ter uma aula para conversar sobre planejamento tributário, mas o que eu estou dizendo é esse planejamento tributário tem que ter uma preocupação em ser lícito, em ser legal, né? E não de modo simulado, né? Eu não posso aqui querer fraudar o sistema tributário na desculpa de que o que eu quero é pagar menos tributos. Então, isso passa também a ter um outro lado. Do mesmo modo, há uma preocupação muito grande não, de utilizar de maneira extrafiscal os tributos como mecanismo de defesa do meio ambiente e, né, aí o imposto seletivo vai ter um papel muito importante dentro desse contexto, né? Determinados produtos, determinadas práticas nocivas ao meio ambiente serão tributadas e sofrerão um encargo tributário diferenciado, né? Pesando mesmo para desestimular, né? Para desestimular. Então, dentro dessa lógica, a reforma tributária já coloca aqui novas cores no quadro do direito tributário. E isso é muito importante, né? Isso é muito importante. A partir desse momento, também, a gente vai, de certo modo, voltando aqui a essa questão da justiça tributária, nos depararmos com a ideia de que o sistema tributário constitucional ele vai tentar dar estímulos e incentivos para as atividades de cooperativa, para as micro e empresas de pequeno porte, para que elas tenham aqui condições especiais, condições diferenciadas de justiça tributária, de simplificação, de arrecadação, até para o seu desenvolvimento, né? Então, essas diretrizes, elas são muito importantes, né? Elas são muito importantes para poder pintar esse novo quadro, para poder estabelecer aqui parâmetros desse novo sistema tributário que ainda está em construção, né? Então, assim, tudo que eu estou falando hoje sempre tem que ter aqui um alerta e uma ressalva de que, como isso está em construção, nós vamos ter mudanças no meio do caminho, né? Então, muito cuidado, de novo, com as falas de determinados profissionais que parecem tão certos e tão seguros do futuro que parece que ou né, eles têm uma fonte privilegiada de acesso a algo que virá, ou necessariamente eu tenho um charlatanismo barato, né? Enfim, desculpa a franqueza. Bom, dentro dessa sistemática, né, a gente precisa então compreender que a lógica do nosso sistema vem para fortificar aqui uma preocupação muito grande, uma preocupação muito grande de proteção, primeiro, né, dentro de uma, vamos dizer, mudança radical de dinâmica que vai impactar todos nós. Afinal de contas, todos nós somos consumidores e, portanto, todos nós somos atingidos pelo peso das práticas de consumo de uma forma bastante interessante.
A partir do artigo 150, propriamente dito, a gente lida, então, com essa figura que nós vamos denominar de limitações constitucionais ao poder de tributar. Essas limitações constitucionais ao poder de tributar são, então, mecanismos de proteção nossa contra o ente fiscal. E ela basicamente se materializa por dois modus operantes diferentes. Eu posso dizer que as limitações ao poder de tributar, num primeiro momento, elas se dão por conta dos princípios tributários, princípios que foram reorganizados ou reestruturados a partir do artigo 145, mas que aqui, no artigo 150, tem aqui um peso e, consequentemente, uma densidade diferenciada. E eu tenho uma outra forma de limitação constitucional ao poder de tributar, que é materializada pela figura das chamadas imunidades tributárias. Um alerta, um alerta. Muito cuidado com a fala de pessoas não técnicas em direito tributário que confundem dois institutos que são inconfundíveis, mas que isso é feito por atecnia mesmo, por desconhecimento, que são as imunidades de um lado e as isenções do outro. Isenção não é sinônimo de imunidade, tá? Ao contrário. As imunidades, elas são previstas na Constituição de 88, tá? Elas estão aqui na Constituição de 88. E, por outro lado, as isenções, elas são definidas pela lei complementar ou pela lei ordinária. As isenções, elas são mecanismos políticos tributários. As isenções, elas são temporárias. As isenções são benefícios que podem desaparecer em um momento no tempo, quando elas perderem o seu sentido político-tributário. As imunidades não. As imunidades, elas são perpétuas. Elas são conquistas permanentes. A partir do momento em que uma imunidade é instituída no texto constitucional, seja pela estrutura originária do seu texto, seja por uma emenda constitucional, essa imunidade não pode ser revogada. Essa imunidade exigiria, inclusive, a criação de uma Constituição nova, no qual, nesse novo cenário constitucional, essa imunidade não aparecesse. E há quem diga, e eu concordo com quem diz, que isso seria, inclusive, uma impossibilidade constitucional, né? Ou seja, uma Constituição nova, ela deveria guardar respeito com as garantias fundamentais do cidadão que foram estabelecidas pelas constituições do passado. E, de certa maneira, não é o objetivo dessa aula, mas quando nós fazemos um estudo histórico das constituições brasileiras e de como as limitações constitucionais ao poder de tributar foram organizadas, nós vamos exatamente observar isso. Ou seja, a Constituição, sei lá, de 1934 trazia um catálogo de proteções constitucionais, mas, por exemplo, a Constituição de 1946 traz mais. E a Constituição de 88 traz mais. E no futuro, se houver uma nova Constituição, ela necessariamente deverá absorver esse sistema de garantias de imunidades do passado, esse sistema de garantias de princípios constitucionais do passado e ir além. Necessariamente sob pena de quebra da ilegitimidade, tá? E, portanto, de um limite histórico que o sistema constitucional impõe para o próximo sistema constitucional que o vier a substituir. Né? Isso é tão importante, isso é tão complexo, né? Que isso, então, faz com que a gente tenha, primeiro, memória histórica para poder cobrar o respeito desses direitos nas etapas subsequentes da história.
E aí, né, talvez a primeira limitação constitucional que se materializa sob a forma de um princípio constitucional que o artigo 150 traz em seu inciso 1 é exatamente o chamado princípio da legalidade tributária, né? E, e esse princípio ele é tão importante que ele vai estabelecer para nós que toda criação ou majoração de tributos necessariamente tem que ser criado por lei. Aqui a gente precisa ter um pouco de cuidado, né? Todas as vezes, então, que eu quero aumentar o impacto econômico de um tributo, por exemplo, mexendo na sua alíquota, em regra, isso vai ter que ser feito por lei, né? Então, dentro dessa lógica, e partindo do pressuposto que a lei é um ato extremamente complexo, porque, na verdade, ela não reflete o desejo e a vontade de uma única pessoa ou de um único grupo de poder, mas ela impacta necessariamente a ideia de que, primeiro, essa lei ela precisa ser elaborada, e ela vai ser elaborada aqui, seja pelo próprio Poder Executivo, federal, estadual ou municipal, seja por um parlamentar, e ela vai ter que ser discutida e votada em um determinado órgão parlamentar, Congresso Nacional, a Assembleia Legislativa Estadual, as câmaras municipais de vereadores, né, dentro da competência de cada um desses entes tributantes. E essa votação e essa discussão, ela necessariamente ela tem que ser pública, de modo que isso nos permite antecipar uma nova lei tributária antes que essa lei tributária seja lei, né? Enquanto ela ainda é projeto de lei. Eu não sei se vocês sabem, mas vale a dica. Se vocês entrarem no site do Congresso Nacional, vocês têm um sistema push, onde você cadastra o seu e-mail e qualquer projeto de lei novo vai ser encaminhado para o seu e-mail dentro daquelas opções e conteúdos que você selecionar, né? Então, nesse momento em que a reforma tributária ela está sendo implementada e depois, se vocês entrarem no site do Congresso Nacional e vocês ativarem o sistema push, cadastrando o seu e-mail e clicarem na opção Direito Tributário, qualquer alteração legislativa, qualquer proposta de projeto novo vai para o seu e-mail imediatamente. Tão logo ele seja apresentado e registrado, ou tão logo haja qualquer movimentação ao longo do seu processo legislativo. Logo, você não é pego de surpresa. Você não será pego de surpresa. Sabe? E aí tem gente que faz assinatura de determinados portais. E eu não estou criticando, não. A, B, IOB, sei lá, para dizer assim, eu pago J para ficar atualizado. Cara, se você usa o sistema push, você faz isso de graça. Sabe como é que é? Você faz isso de graça. Tá? Você recebe no seu e-mail de graça. Basta ler, né? Mas, bom, basta ler depois que chegou no seu e-mail. Mas você recebe isso. Então, isso é muito importante, né? Isso é um canal de custo zero para você se manter atualizado. E aí, vale pensar também uma questão muito importante. Num primeiro momento, quando o ordenamento jurídico ele diz que cabe à lei criar ou aumentar o impacto econômico de um tributo, a gente tem que entender que, em alguns casos, o texto constitucional abre espaço para a utilização de um mecanismo conhecido como medida provisória, editado pelo chefe do Executivo Federal. Entretanto, nos casos em que essa alteração normativa ela depende de uma alteração de uma lei complementar,
A medida provisória, ela não é, então, um mecanismo autorizado e possível para exigir ou majorar um determinado tributo. Porque a medida provisória, ela tem, na teoria do direito constitucional brasileiro, a equiparação a um modelo de lei ordinária e não de um modelo de lei complementar, né? Então, se determinada modalidade tributária, sei lá, empréstimos compulsórios, diz o texto constitucional, só podem ser instituídos e só podem ser majorados por lei complementar, eu não posso fazer isso por medida provisória. Eu não posso, né? Então aqui eu tenho também um elemento muito importante, né? Eu tenho uma restrição muito importante. É preciso também que a gente observe que a lógica ela tem que funcionar de maneira reversa. O que eu quero dizer? Se eu preciso de lei para criar um tributo, e se eu preciso de lei para aumentar o valor, o impacto econômico de um tributo, eu também preciso de lei para extinguir um tributo, eu preciso de lei para diminuir o impacto econômico de um tributo. Né? Então, assim, é uma questão de mão dupla. Né? E aí, o artigo 97 do Código Tributário Nacional, ele é preciso quando ele diz para nós o seguinte, né? Eu preciso de lei para criar ou para extinguir. Eu preciso de lei para aumentar o valor ou para reduzir. Eu preciso de lei para definir o fato gerador que me cria vinculação a uma situação concreta a partir da exigência de um tributo. Né? Eu preciso de lei para definir quem vai pagar esse tributo. Eu preciso de lei para fixar a alíquota desse tributo. Eu preciso de lei para fixar a base de cálculo desse tributo. Eu preciso de lei para fixar as penalidades para aquele que não paga ou para aquele que, de alguma forma, tenta simular aqui uma evasão tributária. E eu preciso de lei para criar qualquer modalidade onde esse tributo venha a ser suspenso, venha a ser extinto. Né? Com base nisso, com base nisso, a gente se depara a uma realidade na qual a lei ela é necessária para tudo no campo do direito tributário. Lei cria, lei extingue, lei aumenta, lei reduz, lei define base de cálculo, lei define quem é o contribuinte, lei define qual é a multa. Tudo tem que estar primeiro na lei. Né? Sem a lei, eu não tenho norte. Né? Eu não tenho aqui a capacidade de definição, porque, do contrário, eu criaria situações surpresa. E exatamente o sistema tributário ele quer impedir esse tipo de surpresa. Né? Então, isso é muito importante. Contudo, quando a gente pensa a lógica do princípio da legalidade tributária, eu preciso levar em consideração ainda o fato de que, em alguns casos, eu vou precisar passar por cima da exigência de lei e eu vou prescindir da utilização da legislação como mecanismo tributário formal e eu vou utilizar outros meios, não o da lei complementar ou da lei ordinária, para poder criar, extinguir, modificar o tributo. Bom, o que acontece aqui? Né, que eu preciso chamar a atenção de vocês. O próprio texto constitucional, ele cria situações de excepcionalidade, por exemplo, aqui, no que diz respeito à definição de alíquotas de tributos, quando esses tributos, de alguma forma, eles têm relação extrafiscal. Bom,
voltando a uma situação que nós já conversamos no passado, né? Esse tributo extrafiscal é aquele cujo objetivo principal não é necessariamente levar dinheiro aos cofres públicos. E, portanto, nesse contexto, esse sistema tributário excepcional, ele cria a possibilidade de, através de decreto, tá, nós alterarmos alíquotas de um determinado tributo. Bom, hoje, a chamada tabela do IPI, popularmente chamada de TIP, é um decreto presidencial. O presidente da República, ele edita e altera a TIP sem a necessidade de participação do Congresso Nacional. Qual é o ponto? Através de decreto, ele pode, portanto, modificar as alíquotas de, sei lá, automóveis. Ele pode modificar as alíquotas sobre diversos produtos industrializados, produtos da alimentação básica do trabalhador, produtos que estejam ligados a medicamento, sei lá, linha branca de utilidade doméstica, enfim, né? E qual é o grande ponto? Por meio desses decretos, ele, na verdade, ele não está preocupado em arrecadar ou deixar de arrecadar. Ele está preocupado em interferir, de alguma forma, na dinâmica econômica, né? Então, vamos imaginar que, por exemplo, eletrodomésticos da linha branca, eles estão em crise pelo fato de consumidores estarem deixando de comprar. Eu tenho a possibilidade de utilizar um decreto, reduzir ou até zerar a alíquota do IPI, para que, nesse contexto, seu preço de mercado diminua e, portanto, ele se torne mais atrativo para a compra, né? Vários são os casos em que nós vamos assistir historicamente o governo federal, por exemplo, fazendo isso, até mesmo, por exemplo, como combustíveis, né? Nós tivemos a intervenção do governo federal reduzindo tributos para baixar o preço do combustível, quando de repente a gente estava num cenário onde, literalmente, o litro da gasolina estava caminhando para R$ 8, né? E isso gera um impacto. Se você aumenta a tributação sobre combustíveis, você aumenta também a composição do preço final de determinado produto. Então, se a gasolina aumenta, o arroz aumenta, o feijão aumenta, a carne aumenta, né? E isso gera aqui um efeito cascata econômico extremamente relevante, extremamente delicado e impacta o próprio, né, mercado consumidor do país, que de repente ele começa a se desaquecer, porque exatamente o povo não tem dinheiro, né? Não há aqui condições econômicas para suportar o peso, o encargo de determinado tributo. E como não há condições econômicas para suportar esse peso, eu tenho uma retração de busca. E isso faz com que o preço despenque, isso faz com que determinados setores enfraquecidos acabem gerando demissão em massa, empresas quebram, e aí, enfim, né, a gente tem aqui um caos decorrente, muitas vezes, da possibilidade de um tributo fazer a diferença, né, de um tributo fazer a diferença. Da mesma forma, né, através de mecanismos regulatórios, como os decretos, o governo federal ele pode impactar aqui a tributação sobre importação ou exportação de determinados produtos, né? Isso é extremamente relevante porque se o nosso produto exportado ele tem uma menor incidência de tributos, ele tem uma composição diferente no preço internacional.
reduzir tributos dos produtos brasileiros pode torná-los mais competitivos no cenário mundial. Por outro lado, se a gente está mandando tributos, literalmente, ao lado dos produtos estrangeiros, dos produtos nacionais, no mercado de consumo externo, a gente está perdendo condições de competitividade perto de outros países. De outro modo, a utilização de mecanismos tributários para a proteção do produto interno no Brasil faz com que, de certo modo, o direito tributário funcione como uma barreira para produtos estrangeiros. Né? Então, de repente, o governo percebe que setores da economia brasileira se encontram prejudicados por conta da avalanche de produtos estrangeiros que vêm para o nosso mercado. E hoje, se a gente for pensar, principalmente se a gente estiver falando de tecnologia, a quantidade de produtos estrangeiros é imensa, né? E esses produtos chegam com um valor consideravelmente interessante e atrativo, né? Veja, por exemplo, automóveis. Né? Às vezes você olha e diz assim, nossa, mas que tanto de automóvel importado está chegando? BYD, Raval, Jaque, e por aí vai, Chery. E aí você vira e diz assim, poxa, mas eles estão competitivos? Mas eles não estão sofrendo esses encargos tributários para proteger o carro nacional? Estão, mas eles chegam no Brasil ainda com um valor muito mais baixo, mesmo recebendo aqui, por exemplo, uma carga tributária que pode chegar a 125%, sabe? É, é, Sexta passada, eu fiz uma reunião com um grupo de clientes que eles estavam interessados, num primeiro momento, a abrir no Brasil uma importadora de vinhos. E aí eu achei muito engraçado quando eu virei para eles e disse o seguinte: mas vinho, você vai pagar 125% a mais só de tributo. Ou seja, uma garrafa de vinho que lá fora ela custa R$ 100, ela chegará no Brasil com valor de 225, tá? Só por conta do valor tributário. O valor tributário vai aumentar mais do que o dobro daquele produto, né? E aí, por quê? Bom, parte para proteger o produto brasileiro, né? Só que aí a gente entra num dilema. Tá, Brasil tem bons vinhos? Tem, mas numa quantidade e numa qualidade relativamente muito menor do que Espanha, Portugal, Itália, França, Argentina, Chile, Uruguai, e por aí vai. Né? Então, mesmo que o vinho argentino ele custe mais do que o dobro no Brasil do que ele custa no mercado de origem ou em outros mercados, você vai comprar. Você vai comprar porque ele te entrega uma qualidade, uma experiência que muitas vezes o vinho nacional não vai te entregar. Claro, nós temos exceções. Claro que nós temos exceções, né? Mas dentro dessa lógica, ainda vale a pena. Né? Ainda vale a pena. Você vai ter uma experiência diferente. Claro, tá tendo vinho mineiro, tá tendo, né, os tradicionais vinhos da Serra Gaúcha, e por aí vai. Mas, o vinho estrangeiro ainda é, digamos assim, a rainha da festa. Bom, então, com base nisso, né, a gente precisa lidar com esse chamado princípio da legalidade, que vai representar para nós a exigência de que lei seja então criada para criar tributo, extinguir tributo, aumentar tributo, diminuir tributo, etc, etc e etc. Perfeito? Bom, esse é o primeiro, né, dos princípios tributários. Nós vamos ver que esse catálogo ele é um catálogo grande dentro da estrutura prevista no artigo 150, que regulamenta as limitações constitucionais ao poder de tributar.
Na aula da semana que vem, nós vamos explorar e, acredito, finalizar a leitura e a compreensão destas modalidades tributárias previstas no artigo 150, né? O nosso foco na próxima aula é o artigo 150, já antecipo, né? Se você quiser fazer uma leitura antecipada para otimizar, né, o tempo, leiam o artigo 150 da Constituição de 88 para a próxima aula. Perfeito? Bom, prezados e prezadas, era esse o recado da aula de hoje. Perfeito? Agradeço mais uma vez a habitual atenção e receptividade. Ficamos por aqui e voltamos na semana que vem. Desejo a todos uma excelente noite e até a próxima. Boa noite, professor. Boa noite, gente. Boa noite, professor. Boa noite a todos e a todas.